Bem-vindos ao Tecnocast. Meu nome é João Neto. Meu nome é Eros. Estamos aqui com o professor de Pensamento Computacional, Eduardo Aranha, para conversar um pouco sobre a disciplina ministrada por ele e a sua importância na graduação do BTI. Professor, primeiramente a gente gostaria de perguntar sobre a sua formação. Pronto, minha formação é em ciência da computação, né? Eu me formei, fiz graduação, mestrado, doutorado lá na UFPE, e a ênfase de trabalho era sempre na engenharia de software, né? Então, voltada à qualidade, produtividade e desenvolvimento de software, mas sempre foi nessa linha aí, ciência da computação, engenharia de software, esse é o que está no sangue aqui na minha formação. Sim. O que te levou a seguir nessa área? O senhor acha que sempre teve afinidade com tecnologia? Eu sempre gostei, acho que tive a felicidade de ter, assim, quando adolescente ainda tinha os equipamentos, né, Atari, os computadorzinhos bem fubequinha, né, para Sim. hoje. Então isso foi me atraindo, né, então até pensei em fazer engenharia elétrica, alguma coisa eletrônica, né, mas aí fui para computação, minha irmã também fez computação, então ela é mais velha, então acho que isso ajudou também a me atrair para a área, né? Mas Sim. a resolução de problemas através do computador, acho que o potencial, né, de automação, de acelerar as coisas, de construir novas coisas, acho que isso atraiu Sim, a sim. minha Chamou atenção. mais sua atenção, né? Certo. Isso. E o que te levou a ser professor, a querer ser professor nessa área especificamente? Eu realmente, quando eu entrei na universidade, eu não me imaginava, assim, seguindo a carreira acadêmica, né? Terminei a graduação, tinha um grupo de colegas, né, que estudaram comigo, a gente trabalhou, não era uma empresa formada, mas a gente tomou conta de uma unidade de negócio, de uma instituição. Mas aí eu fui fazer um mestrado, né? Aí comecei a dar aula já em algumas faculdades e depois fui fazer o doutorado, fazendo pesquisa, aí realmente me afastei mais da área industrial, digamos assim, né, de empresas e aí vi assim que eu gosto mesmo, né, é de trabalhar com pesquisa, com academia, né, com a formação de alunos, né? Então foi só no doutorado mesmo que eu percebi essa meu gosto pela academia, né? Certo. E o seu contato com a tecnologia antes da graduação? Como era? O senhor já falou que mexia em computador antigo, né? Jogava Atari. Aí a gente queria saber um pouco mais a fundo com o que te levou a seguir essa área de hoje, como era o seu contato antes da graduação com a tecnologia. Naquela época assim a gente não tinha muita tecnologia em casa, né? Era no máximo a televisão e aí esses equipamentos, né, um Atari, mas assim eu fiz muitos cursos antes de entrar na universidade, de programação, né? Hoje em dia já se vê programação, né? No ensino fundamental, né? Desde o fundamental algumas escolas já ensinam, né? Então foi esse contato que eu tive que fazer usando cursinhos, né? Alguns, que aí lá tinha os equipamentos e aí foi mais nesse sentido assim que eu tive o meu contato com tecnologia, né? Sim, As certo. minhas filhas até perguntavam, vocês não tinham WhatsApp, não tinha nem celular, não tinha nada naquela época, né? Professor, a gente queria que o senhor descrevesse um pouco o que é a disciplina de pensamento computacional. Perfeito. A disciplina de pensamento computacional, ela foi criada, digamos assim, para ser uma ponte ou um nivelamento, né, para os alunos que vêm do ensino médio, né, do ensino básico, da educação básica, e não tiveram esse background de programação, né? Então, quem vem do IF, né, muitas vezes um curso de informática, né, então lá eles têm toda uma base de conceitos básicos de programação. Já quem vem, né, de escolas normais ou outros cursos técnicos, muitas vezes não tem nenhum contato com programação ou, na verdade, com pensamento computacional, né, que é algo um pouco mais abstrato que dá para ser trabalhado desde os primeiros anos do ensino fundamental, né, desde os pequenininhos, né, que envolve raciocínio lógico, né, abstração, habilidades diversas aí que são importantes, né? Então ela acaba sendo
essa disciplina ela é muito importante, né, para quem vem de um ensino, uma educação básica que ainda não se adaptou para a realidade, né, atual, que é ensinar essas coisas, né, desde o início, né? Sim. A gente também queria saber a importância dessa matéria, né, de pensamento computacional para o curso no geral. Bom, tá, assim como a matemática, né, a programação, eu acho que está lá entre as duas disciplinas mais talvez difíceis, né, ou com maior taxa de reprovação, de retenção, né, ou talvez motivo de abandono de curso. Então, tanto o trabalho na matemática, né, como na parte de programação, que é através de pensamento computacional, né, eles são importantes para tentar minimizar esse efeito, né. Então, preparar o aluno melhor, né? Então, a disciplina de pensamento computacional é uma disciplina, né, que envolve mais coisas lúdicas e conceitos assim que vão sendo colocados não tão bruscos, né? Assim, bruscamente, né? Então, é algo mais suave e que impacta, né, menos do que um aluno chegar e já ir, né, para aquela disciplina de programação mais pesada, que tem que não tem muito tempo, né, para ir mastigando as ideias e conseguindo entender as habilidades, né, trabalhar as habilidades, na verdade. Sim, aham. A importância é principalmente essa, é evitar, né, esse impacto e possíveis taxas altas aí de retenção e de reprovação. O que acontece em engenharia, que estava vendo com um amigo meu, porque eu vim de CT e lá a gente paga lógica de programação antes de pagar a própria linguagem. E lá em engenharia não, ele estava reclamando que chegou no curso, já vai direto para a linguagem de programação, trabalhar com C, que já é mais. É verdade, a própria linguagem C, né, já é uma A gente linguagem. começou com JavaScript, então é mais. Não tem aquelas prioridades que o C tem. Ele não Verdade. colocou um ponto e vírgula no final, o código já não roda. Pois Java é é. mais de boa. Professor, a gente queria saber quais são os assuntos abordados na disciplina. Queria que o senhor desse uma palhinha aí sobre quais são os assuntos abordados na disciplina durante A disciplina o ela tem curso. três, é organizada em três unidades, né? E aí na primeira unidade se trabalha mais o raciocínio lógico, então envolve atividades, resolução de problemas. A gente usa o desafio Bebras, que é um desafio internacional, que tem vários problemas lá formulados, né, por professores de diferentes países, revisados. São problemas bem elaborados, né, que trabalham raciocínio lógico e informática e conceitos de computação que estão embutidos lá. Situações reais, lúdicas, significativas, né, tá bem colocado em situações do dia a dia e de problemas que muitas vezes são resolvidos por algoritmos, né, por programas de computador. Então, isso é o primeiro contato. Na primeira unidade ainda tem o code.org, que é uma forma lúdica de começar, né, a trabalhar conceitos de programação. E aí depois na segunda unidade e na terceira se trabalha programação através de linguagens. Então, na segunda unidade é linguagem visual e na terceira unidade linguagem textual, né? A textual é o Python, que é uma linguagem mais, né, você falou do C, né, que é bem carregado, né, a sintaxe bem É, pesada, poluída, digamos assim, e é uma linguagem que manipula ponteiros, é antiga, né, professor? limite. Oi? C é mais antiga, né, do que o Python também. C é uma das linguagens mais antigas que tem, mas assim, ela é muito poderosa e é muito utilizada em algumas áreas. Eu acho que provavelmente vai ser uma das que vai sobreviver aí por muito tempo. O que eu vi foi C++, não cheguei a ver só o C, não. As variações dela, né? Então ela é base para várias linguagens, inclusive Java também se espelhou em C, porque na verdade as novas linguagens querem trazer gente de outras linguagens, né? Então elas acabam tentando pegar coisas da forma de escrita, da sintaxe da linguagem, né? Facilita a migração, né? Então Sim. basicamente é isso que é a Certo. disciplina. O senhor explicou das matérias, né? E como a matéria é abordada. A gente queria saber qual a metodologia que o senhor usa para
para dar aula. Assim, no momento pode ser também o senhor se referir a gente, pelo menos, né? Passou por um período remoto, na matéria remota ou presencial, daqui mais para frente. Atualmente a disciplina de pensamento computacional é uma das que foi migrada para o ensino à distância, né? Então, ela já vinha no formato remoto, a gente viu que por essas características, né, dela ser uma coisa de nivelamento, de ter alunos que têm mais né, desenvoltura, né, tiveram mais experiência, contato com programação e outros não. Então, ela foi uma das escolhidas para se tornar à distância, a modalidade à distância. Né? Então, o que acontece atualmente é que existe todo o material que foi escrito e disponibilizado e um conjunto de atividades, né? Então, o aluno vai lendo o material no ritmo dele e de acordo com a necessidade dele, né, individual. Então, tem gente que já tem uma base em alguns conceitos, então ele passa mais rápido, né, já vai para as atividades. Outros leem, releem material, né, e fazem as atividades no seu ritmo. E basicamente a gente só tem uma prova presencial, né, além da reposição. Todas as atividades são online. Tem datas, que são as datas das unidades, né? E todo o atendimento, né, o contato com os alunos é feito através do Discord e, eventualmente, em meetings demandados ou por eles, né, ou pelo professor, caso queira falar com o aluno ou falar com a turma de maneira geral. Né? A gente está para novas futuras turmas, a gente está pensando também em inserir mais alguns contatos presenciais, né, porque são alunos que estão chegando à universidade e aí às vezes não estão adaptados ainda para uma disciplina EAD, por exemplo. Né? Nunca vi. É assim que a gente funcionou esse semestre dessa forma. Né? Certo. A próxima pergunta era qual era a metodologia de avaliação, mas o senhor já deu uma breve explicada. Mas a gente gostaria de perguntar o porquê dessa metodologia, de apenas uma prova e ela ser presencial também. A questão da prova presencial, ela é obrigatória quando a disciplina é EAD. Eu acho que é uma questão até do MEC. Né? Então, toda universidade tem que seguir essa regra. Então, por ela ser EAD, né, qualquer curso de qualquer faculdade, ela tem que seguir isso, né? Então, a gente acha interessante também porque é uma forma de avaliar melhor o aluno. Né? Então, às vezes o aluno, nas atividades, ele tem todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo não, né? Mas assim, tem bastante tempo para fazer as atividades, que é o que a gente quer, que ele tenha realmente tempo. E na prova tem todo aquele contexto, né? Ele tem só uma hora e meia para fazer, e aí ele vai ter que mostrar, né, controlar um pouco a ansiedade também, né, de prova, e mostrar que realmente incorporou, né, aqueles conhecimentos, aquelas habilidades que a gente quis fazer. Então, realmente a prova se mostra, a presencial, né, tem algumas características interessantes, né, que vale a pena realmente manter. E, na verdade, é algo obrigatório, né, por lei, né, digamos assim. Certo. A gente queria saber também um pouco mais. O senhor, como professor, deve ter mais experiência de quais são as principais dificuldades e obstáculos dos alunos ao longo da disciplina de pensamento computacional. Certo. Acho que a maior dificuldade realmente quando entra os conceitos de programação, né? Para quem nunca teve contato. Então, tem um pouco a questão do raciocínio lógico, mas é algo que não é tão notório como quando entra na parte de programação. Né? Então, olhar né, um programa, conseguir, né, entender o que ele está fazendo, né, ou criar, né, um programa, né, estruturar, né, um algoritmo, né, com os conceitos lá de repetição, de decisão, né? Então, eu acho que aquele contato, né, com a linguagem de programação parece que assusta bastante, realmente, quando vai para o Python, né? Então, até a programação visual, acho que a gente consegue ter uma boa
observar um bom desempenho, médio, né? Mas quando vai para a linguagem textual, aí que realmente complica, né? E é o esperado, porque era o que a gente vinha tendo, né, antes da disciplina de pensamento computacional, né? Então é o momento de transição, né? A gente todo aquele trabalho inicial com programação até programação visual, e aí na disciplina de pensamento computacional essa terceira unidade é a transição. A gente faz um certo trabalho que vai ser mais aprofundado nas próximas disciplinas de programação. Sim, eu como aluno, assim, o que eu mais vejo, assim, na minha opinião, eu acho que na maioria das vezes os alunos não conseguem, tipo, ver o problema e conseguir resolver ele com a lógica. O senhor acha que como o aluno poderia, tipo, melhorar o seu raciocínio lógico, por exemplo? Seu pensamento lógico para resolver problema ou mais rápido ou de uma forma melhor, bem estruturada. Essa capacidade, né, de ler o problema, né, e entender que aí tem aquela a habilidade de abstração, né, de conseguir identificar, né, as partes dos problemas que são relevantes, né, e a habilidade de reconhecer padrões, né, eu acho que na verdade o reconhecimento de padrões é algo muito importante para programação, né, para computação. Então, normalmente no primeiro contato é mais difícil, né, mas os problemas, né, eles vão se repetindo, eles têm estruturas de solução que se repetem, precisam ser ajustadas, né? Então, eu acho que a prática realmente, assim como acontece na matemática, né, na computação, na programação, a prática é essencial. Então, realmente é algo que não vai ser de uma hora para outra, né? Tem que ficar realmente resolvendo vários exercícios e aqueles padrões eles começam a se repetir. Então, começa a ficar quase que mecânico, né? O seu cérebro funcionar e já vir com Fica aquelas mais respostas automático, né? Por exato, automáticas. perceber isso, por já ter pagado lógica, quando eu vi um problema, eu já identificava o que tem que fazer. Por exemplo, se aqui eu preciso fazer uma lista, aqui eu preciso fazer uma função para fazer isso, aqui já dá para resolver com if. Exato. Mas quando eu paguei LOP, a minha vida começou a ser programação. Eu queria ficar o dia inteiro programando. Ficava criando infinitas calculadoras de IMC, de lucro para a empresa, só testando os conhecimentos. Que Foi uma bom. área que eu gostei bastante, por isso que eu quis migrar de CIT para TI. Achei que aqui seria mais focado nisso. Tem muita área, né, de trabalho, inclusive mercado bastante abrangente. Se você gosta, né, acho que vale a pena realmente fazer essa migração. É uma área em plena expansão. Professor, a gente queria saber se para a disciplina de pensamento computacional, o senhor espera que os alunos que estão ingressando, eles já possuam algum conhecimento necessário para que não tenham tantas dificuldades. A disciplina, inclusive, foi um dos motivos das justificativas dela se tornar EAD, né? Justamente para a gente não explorar, tirando a parte quando entra realmente em programação, né? Mas a primeira unidade, por exemplo, a gente praticamente não tem conceitos que são ministrados. É basicamente trabalhar a resolução de problemas do dia a dia, né? Usando conceitos, né, e o raciocínio lógico do dia a dia, né, que a gente tem, né, para resolver as coisas nossas do dia a dia. Então, nesse ponto, a gente não tem um pré-requisito, digamos, algo esperado. É claro que se a pessoa vem com uma boa base matemática, né, de resolução de problemas, de lógica, né, de resolução de problemas lógicos, isso e de programação, né, então os alunos que cursaram o IF, vários deles fazem a prova de proficiência e eliminam a necessidade de pagar a disciplina, né, de cursar a disciplina. Então isso ajuda, eu acho que esse conhecimento adicional ajuda mais para pular a disciplina, né, caso tenha já as habilidades bem trabalhadas, do que para a disciplina em si. Eu não quis fazer, não. Preferi fazer, não, porque eu nunca tinha visto nada em Python. Aí disse, é mais uma linguagem. Eu até comento para algumas pessoas que já têm até o desempenho, é uma forma de ver a linguagem, né? Acho que talvez seja a única disciplina que veja Python, talvez algumas de análise de dados tem por aí, possa ver. E é uma disciplina fácil, né? Assim, para quem a gente tem conhecimento de programação, ela consegue fluir bem sem dar muito trabalho, né?
E foi bem uma válvula de escape, porque a gente entrou no curso de TI e aí entupido de matemática. A galera Sim, até brinca dizendo que eu entrei para TI e só vejo matemática. Aí é verdade. a Assim, disciplina de pensamento computacional foi um acolhimento aí para a é, área. mantém aquele contato, né, com a programação e sem pesar muito, justamente porque tem a matemática, né? A disciplina, inclusive, ela sofre um pouco disso, né? Os próprios alunos reportam isso, eles às vezes deixam, né, de fazer algumas atividades ou fazem em cima da hora, ou perde prazo, por causa das disciplinas de matemática, que geralmente são bem puxadas também, né? Assim, Sim. além da, né, programação e a matemática são os dois calos aí, eu acho que da maioria dos alunos, principalmente aqueles que vieram de escola pública, que de repente não tiveram, né, toda a infraestrutura, o suporte que deveriam ter. Certo. Professor, o senhor acha que qual é o conhecimento necessário para o aluno terminar a matéria de pensamento computacional bem para conseguir prosseguir nas futuras matérias de programação também? Pronto, o que a gente espera, né, como resultado, né, do aluno cursar essa disciplina, é ele realmente ter essa base mínima de saber ler um problema, né, identificar os elementos relevantes desse problema e conseguir construir, né, na cabeça dele, no papel, assim, um passo a passo, né, um algoritmo, com não só, né, a sequência de passos que ele tem que fazer para resolver o problema, mas também usando artifícios, né, como comando de decisão, né, repetição, e às vezes listas, né, que vocês já comentaram, né, funções. Então é aquele conhecimento básico, né, para que quando ele vá para uma próxima disciplina que vão ter problemas mais elaborados, que requerem soluções mais elaboradas, né, ele já tem aquele mínimo ali e ele não trave, né? Porque o Sim. problema às vezes é esse, ele trava lá na outra disciplina, né? E aí não consegue mais acompanhar, e aí vira uma bola de neve, ele desiste. Então é mais É, isso. só a gente perguntou quais as maiores dificuldades dos alunos aí no decorrer do curso. A gente queria saber quais são as perguntas mais frequentes dos alunos. Tipo, as perguntas que eles. Sempre tem um aluno que bate naquela tecla durante o curso. Na primeira parte, que é de raciocínio lógico, né, tem várias questões matemáticas que a gente percebe que os alunos têm uma dificuldade, né? Cada questão a gente percebe. Claro, tem as questões mais simples, que geralmente não tem muitas dúvidas, mas tem outras que a gente já sabe exatamente padrões, né, de resposta que ele teria que montar na cabeça que ele não consegue porque nunca viu uma situação daquela, né? Então, nesse sentido de conseguir abstrair o problema, né, e montar uma solução, a gente vê claramente ali em algumas questões de raciocínio lógico. E na parte de programação, normalmente, quando eles começam a ter problemas, é na parte de laços, né, de entender o que é essa repetição, de ter uma variável que é um contador, e você poder usar esse valor. Né? Aí, quando entra listas, né, com essa ideia de organizar os dados, né, em uma lista, e aí percorrer a lista, às vezes só parte da lista, pular elementos, e aí envolve comandos, né, de decisão. Então, nessa parte final é onde realmente a maioria dos problemas acontece. Foi a parte que eu sempre tive dificuldades, que é a de listas, que lá é vetores, aqui a gente vê como listas em Python. Uhum, mesma A coisa, parte né? de criação é fácil, mas a parte quando você vai lá manusear e pegar tal elemento de tal lista, sempre tive dificuldade. Exato. Professor, onde eu vou aplicar as habilidades aprendidas na matéria de pensamento computacional? O senhor pode ser na área de trabalho ou em alguma matéria futura? Acho que vão ter várias disciplinas aí por à frente, né, que vocês vão, né, quem paga pensamento computacional vai poder
ser aproveitada, né? Porque assim, qualquer disciplina que envolva programação envolve essas questões, né? Ou essa base, né? Esse nivelamento. Né? Então, principalmente as primeiras disciplinas de programação, né? Depois, a pessoa já tá no sangue, né? Digamos assim, Sim. a programação, mas né, essas primeiras disciplinas de programação, elas são suavizadas, o impacto delas, pela disciplina. Certo. Professor, desde já agradeço a entrevista e a sua disponibilidade. Foi um prazer aprender um pouco mais a fundo sobre a matéria de pensamento computacional para o curso do BTI e ter um conhecimento melhor sobre o funcionamento dela. Certo? Muito obrigado. Eu também Nada, deixo meu agradecimento, professor, pela disponibilidade. Assim, final de semestre a gente sabe que é bem puxado, mas o senhor aí conseguiu tempo pra gente e a gente fica muito grato pela disposição. Pronto. tá joia. Foi um prazer, pessoal. Pronto.